Você está comendo essa fruta do jeito errado e nem sabe. E esse erro silencioso pode estar deixando o seu coração exposto a um risco que nenhum remédio vai conseguir corrigir se você não agir agora. Não é teoria, não é modinha de internet. Existe uma fruta comum, barata, que a maioria das pessoas acima de 60 anos já tem em casa ou compra toda semana na feira e que a ciência comprovou ser capaz de reduzir drasticamente o risco de infarto em apenas 30 dias. Mas tem um detalhe que muda tudo. Um detalhe sobre como, quando e em que quantidade ela precisa ser consumida para que o efeito protetor aconteça de verdade. E esse detalhe quase ninguém sabe. A maioria das pessoas come essa fruta de qualquer jeito, em qualquer hora, sem nenhuma atenção. E aí o benefício some, o coração continua vulnerável e o infarto continua sendo a principal causa de morte em pessoas acima de 60 anos no Brasil. A pergunta que vai ficar na sua cabeça até o final desse vídeo é essa: você está comendo essa fruta de um jeito que protege o seu coração ou de um jeito que desperdiça completamente o potencial dela? Eu sou a doutora Ivone Cardoso e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora que você sabe o que está em jogo, eu preciso te explicar o mecanismo por trás disso. Porque quando você entende o que acontece dentro do seu corpo, tudo faz sentido de um jeito que nenhum susto consegue substituir. Pensa comigo, o infarto não acontece do nada. Ele não é um raio que cai do céu numa tarde de sol. Ele é o resultado de um processo que dura anos, às vezes décadas, acontecendo dentro das artérias de forma completamente silenciosa. Esse processo tem um nome, chama-se aterosclerose. É quando uma espécie de placa gordurosa vai se acumulando nas paredes das artérias, estreitando o espaço por onde o sangue passa, até que um dia essa placa rompe ou entope completamente o vaso. E aí o coração para de receber sangue. É o infarto. Agora, por que isso é mais perigoso depois dos 60 anos? Porque com o envelhecimento, as artérias perdem elasticidade, a capacidade de se reparar diminui e o processo inflamatório que sustenta a aterosclerose fica mais intenso. Um coração de 65, 70 anos não tem a mesma capacidade de compensação que um coração de 35. Qualquer fator que acelere esse processo inflamatório é uma ameaça real, e qualquer fator que consiga frear esse processo, reduzir a inflamação, proteger as paredes das artérias, tem um valor enorme para quem está nessa fase da vida. Daqui a pouco eu vou te revelar qual é essa fruta e os detalhes exatos de como consumi-la para que o efeito protetor aconteça de verdade. Mas antes disso, você precisa entender o que a ciência já descobriu sobre a relação entre alimentação e infarto, porque o que os estudos mostram vai te surpreender muito mais do que qualquer lista de superalimentos que você já viu. Durante décadas, a medicina focou no colesterol como o principal vilão do coração. Colesterol alto, artéria entupida, infarto. Essa equação parecia simples e direta, mas nos últimos 20 anos, os estudos foram mostrando uma imagem muito mais complexa. O colesterol importa sim, mas ele não age sozinho. O que realmente acelera a aterosclerose, o que faz a placa crescer mais rápido e a torna instável e perigosa, é a inflamação crônica dentro das artérias. E essa inflamação é alimentada por vários fatores, entre eles o estresse oxidativo, que é o acúmulo de radicais livres no organismo que danificam as células e as paredes dos vasos. Aqui está um dado que pouquíssimas pessoas conhecem. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam mais de 100 mil adultos por mais de 20 anos e concluíram que pessoas que consumiam diariamente frutas ricas em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios tinham risco significativamente menor de morte por doença cardiovascular do que aquelas que não consumiam. E a fruta que aparecia de forma mais consistente nos resultados protetores não era exótica, não era importada, não custava caro. Era uma fruta que a maioria dos brasileiros conhece desde criança. Me conta uma coisa, você já teve aquela sensação de acordar de manhã com o coração batendo mais forte do que deveria? Aquela pressão no peito que passa rápido e você logo esquece? Aquela falta de ar que aparece quando você faz algum esforço que antes era fácil? Se sim, o seu corpo pode estar tentando te dizer alguma coisa, e a fruta que eu vou te apresentar pode ser parte importante da resposta. Mas espera, porque tem algo ainda mais específico que eu preciso te mostrar antes de chegar lá.
Existe um mecanismo dentro do corpo que se chama cascata inflamatória. Quando as paredes das artérias sofrem microlesões por conta da pressão alta, do açúcar elevado no sangue, do fumo ou do estresse, o sistema imunológico responde enviando células inflamatórias para o local. Essas células tentam reparar o dano, mas no processo acabam contribuindo para o acúmulo de placas. É como se o remédio piorasse a doença. Esse processo acontece de forma completamente silenciosa. Você não sente. Não tem dor, não tem sinal visível, e ele pode estar acontecendo nas suas artérias agora enquanto você assiste a esse vídeo sem que você saiba nada. A fruta que a ciência identificou como protetora age diretamente nessa cascata. Ela contém compostos que interrompem o processo inflamatório dentro das artérias, que reduzem o estresse oxidativo e que melhoram a função do endotélio, que é a camada mais interna das artérias, responsável por regular o tônus vascular e evitar que as placas se formem, e o efeito não demora anos para aparecer. Os estudos mostram mudanças mensuráveis em marcadores inflamatórios já nas primeiras semanas de consumo regular e adequado. Você sabe o que é PCR ultrassensível? É um exame de sangue que mede um marcador chamado proteína C reativa, que indica o nível de inflamação no organismo. Quando esse marcador está elevado, o risco cardiovascular sobe. Quando ele cai, o risco cai junto. E estudos controlados mostraram que o consumo diário dessa fruta específica, na quantidade e na forma certas, foi capaz de reduzir os níveis de PCR ultrassensível de forma significativa em apenas 4 semanas. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não sabe, porque simplesmente comer essa fruta de qualquer jeito não garante o efeito protetor. Tem detalhes que fazem toda a diferença. E é aqui que a maioria erra. Daqui a pouco eu vou te entregar esses detalhes com precisão. A fruta em questão é a romã. A romã tem uma concentração extraordinária de compostos chamados polifenóis, em especial as punicalaginas e o ácido elágico. Esses compostos têm uma ação anti-inflamatória e antioxidante, que os estudos comprovam ser superior à do vinho tinto, do chá verde e até da vitamina C isolada. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não conhece e que muda completamente os resultados. Os compostos protetores da romã não estão apenas nos bagos. A maior concentração de punicalaginas, os compostos mais potentes, está na casca e na membrana branca, que separa os bagos. E quando a maioria das pessoas come romã, come apenas os bagos e descarta tudo o mais. É exatamente aí que o benefício some pela metade. Além disso, existe o fator do momento do consumo. Os estudos que mostraram redução do risco cardiovascular em 30 dias utilizaram consumo em jejum ou entre as refeições, não junto com sucos industrializados ou frutas de alta acidez. Quando a romã é consumida junto com alimentos que competem pela absorção dos polifenóis, o efeito protetor cai drasticamente. E tem mais um fator que quase ninguém menciona. A romã em suco industrializado, aqueles sucos de caixinha que tem romã na embalagem, tem uma concentração de polifenóis até 10 vezes menor do que a fruta fresca. O açúcar adicionado e o processo de pasteurização destroem boa parte dos compostos ativos. Então, se você está bebendo suco de caixinha, achando que está protegendo o coração, eu preciso te dizer com respeito e cuidado, você está sendo enganado pela embalagem. Me conta nos comentários aqui embaixo. Você já conhecia a romã? Já consumia essa fruta com alguma regularidade? Escreve aqui porque eu leio todos os comentários e isso me ajuda a entender o que vocês precisam saber. Agora eu quero te contar uma história. Eu atendi uma paciente que vou chamar de Dona Benedita. Ela tem 71 anos, mora no interior de São Paulo, aposentada, cuida dos netos 3 vezes por semana, uma mulher ativa que se orgulha de não tomar muitos remédios. Ela chegou ao meu consultório num exame de rotina e os resultados do sangue mostraram o PCR ultrassensível elevado, triglicerídeos acima do ideal e um padrão que os cardiologistas chamam de perfil inflamatório de risco moderado a alto. Ela não tinha sintomas claros, não doía nada, mas os exames estavam sinalizando um processo que, se não fosse tratado, poderia levar a um evento cardiovascular nos próximos anos.
ajustamos a alimentação dela, incluímos atividade física leve e, entre outras orientações, incluímos a romã do jeito certo, na quantidade certa, no momento certo. 30 dias depois, os exames mostraram uma queda expressiva no PCR. Os triglicerídeos caíram. E ela voltou ao consultório dizendo que dormia melhor, que acordava com mais energia e que aquela sensação de peso no peito que ela chamava de cansaço tinha diminuído muito. Ela não foi a única. Já vi esse padrão se repetir em muitos pacientes. Não é milagre. É bioquímica. É o corpo respondendo ao que ele recebe. Mas agora vem a parte mais importante desse vídeo. A parte que eu prometi no início e que preciso que você ouça com muita atenção, porque ela é mais complexa do que simplesmente comer romã todo dia e esperar o resultado. Porque a romã é poderosa, mas ela é uma peça de um conjunto. E se o conjunto estiver errado, a peça não funciona. Guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. E eu preciso que você entenda por que eu mencionei o diabetes aqui nesse momento. Porque existe uma conexão direta e muito pouco conhecida entre diabetes, inflamação crônica e risco de infarto, que é fundamental para quem está acima dos 60 anos. Pessoas com diabetes têm um processo inflamatório crônico nas artérias, que é alimentado de forma constante pelo açúcar elevado no sangue. O açúcar em excesso danifica diretamente as paredes dos vasos, ativa a cascata inflamatória que eu expliquei antes e acelera o crescimento das placas de aterosclerose. É por isso que o risco de infarto em pessoas com diabetes é 2 a 4 vezes maior do que em pessoas sem a doença. Agora, imagine o que acontece quando uma pessoa com diabetes não controla adequadamente a alimentação, consome alimentos que fazem o açúcar subir e descer como uma montanha-russa, e ao mesmo tempo não aproveita os alimentos protetores do coração da forma certa. É uma combinação que coloca o coração em risco constante. E o pior é que muitas pessoas nessa situação não sentem nada, acham que estão bem porque não estão com dor. A romã tem uma propriedade adicional que é especialmente relevante para pessoas com diabetes. Além do efeito anti-inflamatório e antioxidante, estudos mostram que os compostos da romã ajudam a moderar a resposta glicêmica após as refeições, reduzindo os picos de açúcar no sangue, que são tão danosos para as artérias. Mas isso só acontece quando a fruta é consumida da forma correta e dentro de um plano alimentar adequado. Se a alimentação geral estiver errada, se o consumo de carboidratos refinados e açúcares estiver alto, a romã não vai conseguir compensar o dano. É por isso que o guia que eu deixei no comentário fixado é tão importante para quem tem diabetes acima dos 60 anos. Porque sem controlar a alimentação como um todo, nenhuma fruta do mundo vai proteger o coração com eficiência. Agora, deixa eu te dar os detalhes concretos sobre como consumir a romã para maximizar o efeito protetor cardiovascular. O primeiro ponto é a quantidade. Os estudos que mostraram redução expressiva no risco cardiovascular utilizaram o equivalente a 150 a 200 mililitros de suco fresco de romã por dia, feito com a fruta inteira, incluindo a casca processada junto com os bagos. Isso corresponde a aproximadamente meia romã média batida com água. Não é uma quantidade absurda, não é cara, não é difícil de incorporar à rotina. Mas precisa ser diário e precisa ser consistente. Uma romã de vez em quando não produz o efeito protetor que os estudos documentaram. É o consumo regular que muda os marcadores inflamatórios ao longo do tempo. O segundo ponto é o momento do consumo. A absorção dos polifenóis da romã é significativamente melhor quando a fruta é consumida em jejum ou pelo menos 2 horas longe de refeições ricas em gorduras saturadas. Isso porque as gorduras saturadas competem com os polifenóis pela absorção no intestino. O ideal é consumir no início da manhã, antes do café da manhã, ou no meio da tarde, longe das refeições principais. Isso parece um detalhe pequeno, mas a diferença na absorção pode ser expressiva. O terceiro ponto é a preparação. A maior parte dos compostos protetores está na casca e na membrana branca da romã. Descascar a romã e comer só os bagos, ou comprar o suco industrializado, é desperdiçar o que a fruta tem de mais valioso. A forma mais eficiente é bater a fruta no liquidificador com um pouco de água e coar numa peneira grossa, preservando a maior parte dos compostos. Se a casca for muito amarga para o seu paladar, você pode cozinhar a casca em água por 10 minutos. Fazer um chá concentrado e misturar com o suco dos bagos. O efeito é semelhante e o sabor fica mais tolerável. Mas espera!
Porque existe um grupo específico de pessoas para quem a romã exige uma conversa com o médico antes de começar. Existe um mecanismo chamado inibição enzimática, pelo qual certos compostos presentes em frutas interferem com o metabolismo de medicamentos pelo fígado. O exemplo mais conhecido é a toranja, que pode aumentar perigosamente o nível de certos remédios no sangue. A romã tem um efeito menor, mas documentado, sobre a enzima CYP3A4 do fígado, que metaboliza vários medicamentos usados por pessoas acima de 60 anos, incluindo alguns anticoagulantes, algumas estatinas e alguns medicamentos para a pressão. Esse efeito não significa que você não pode consumir romã se tomar esses remédios. Significa que você precisa informar o seu médico que vai incluir esse alimento na rotina para que ele avalie se é necessário ajustar o acompanhamento. A maioria vai dizer que está tudo bem, mas essa conversa precisa acontecer. Especialmente se você toma varfarina, que é o anticoagulante mais usado no Brasil, ou estatinas em doses altas. Agora, além da romã, existe uma combinação de alimentos que potencializa o efeito protetor dela, de um jeito que os estudos chamam de sinergia polifenólica. Quando você combina romã com azeite de oliva extra virgem e com oleaginosas como nozes e castanhas, o efeito anti-inflamatório se multiplica. O azeite contém oleocantal, um composto com mecanismo de ação semelhante ao ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais do remédio. As nozes contêm ômega 3 de cadeia curta, que reduz triglicerídeos e protege o endotélio vascular. Quando esses 3 elementos aparecem na dieta diária, de forma consistente, os estudos mostram redução dos marcadores inflamatórios muito superior ao que qualquer um dos 3 produziria isoladamente. Mas tem um erro que eu vejo muito nos pacientes acima dos 60 anos que tentam melhorar a alimentação por conta própria. Eles incluem os alimentos certos, mas não excluem os alimentos errados. E aí os alimentos certos ficam tentando apagar um incêndio que continua sendo alimentado do outro lado. A romã, o azeite, as nozes, tudo isso funciona dentro de um padrão alimentar que reduz a carga inflamatória geral. Se a dieta continua rica em ultraprocessados, em açúcar refinado, em gorduras trans e em sal em excesso, a inflamação crônica continua alta e os alimentos protetores ficam travados num combate impossível de ganhar. Eu atendi seu Antônio, 74 anos, ex-comerciante, com 2 fatores de risco importantes: pressão limítrofe controlada com medicação e glicemia de jejum sempre no limite entre o normal e o pré-diabético. Ele me perguntou uma vez: doutora, o que eu posso comer que faz diferença de verdade para o meu coração? Eu dei a ele uma lista simples. Romã todo dia, do jeito certo. Azeite extra virgem nas refeições, um punhado de nozes à tarde, reduzir os ultraprocessados pela metade, aumentar as verduras de folha escura e monitorar a pressão em casa regularmente. 6 meses depois, o PCR ultrassensível dele tinha caído para dentro da faixa de baixo risco pela primeira vez em anos. O médico cardiologista que o acompanhava ficou surpreso e pediu para repetir o exame. O resultado se confirmou. Não foi só a romã, foi o conjunto. Mas a romã, consumida todos os dias, do jeito certo, foi a âncora que ele conseguiu manter com consistência e que abriu o caminho para as outras mudanças. Agora deixa eu te dar algo concreto e prático para começar hoje. Primeiro, compre romãs frescas, não suco de caixinha, não suplemento, a fruta fresca. Se não encontrar na sua cidade, busque a polpa congelada sem açúcar, que preserva razoavelmente bem os compostos ativos. Segundo, consuma 150 ml do suco feito em casa com a casca, em jejum pela manhã ou no meio da tarde, longe das refeições principais. Terceiro, inclua 2 colheres de sopa de azeite extra virgem nas suas refeições diárias, preferencialmente no almoço. Quarto, substitua o biscoito do lanche da tarde por um punhado de nozes ou castanhas. Quinto, e mais importante, marque uma consulta com o seu médico de confiança e peça especificamente um PCR ultrassensível, se ainda não tiver feito. Esse exame vai te mostrar se você está com inflamação crônica ativa nas artérias. É simples, barato e muda completamente a conversa sobre risco cardiovascular.
Você não precisa fazer tudo perfeito. Você não precisa transformar a sua vida da noite para o dia. Mas você precisa começar. Porque o processo inflamatório que leva ao infarto não espera. Ele acontece silenciosamente, dia após dia, enquanto a vida continua e você vai adiando a decisão de cuidar de si. Eu preciso te contar uma coisa antes de fechar esse vídeo. Algo pessoal que me motiva a gravar cada conteúdo aqui. Eu tive um paciente, vou chamar de seu Celso. Tinha 68 anos, sempre foi uma pessoa forte, saudável, ativa. Nunca tinha ficado internado na vida. Chegou ao meu consultório por insistência da filha, que havia assistido a um vídeo sobre risco cardiovascular silencioso. Ele mesmo achava exagero. Fez os exames. O PCR ultrassensível estava altíssimo. A angiotomografia de coronárias mostrou placas em 2 artérias importantes. Ele estava há poucos meses de um infarto que não teria sobrevivido. Mudamos tudo: alimentação, medicação, atividade física. Incluímos a romã, o azeite, as nozes. Tratamos a pressão com mais rigor. E hoje, 2 anos depois, ele está bem, com os exames normalizados, brincando com os netos no final de semana. O que ficou com ele, e o que fica comigo toda vez que eu conto essa história, é o quanto aquele primeiro passo importou. A filha que o convenceu a marcar a consulta. O exame que mostrou o que estava escondido. A decisão de agir antes que fosse tarde demais. Você está aqui. Você assistiu até o final desse vídeo. Isso não é por acaso. Isso significa que você se importa com a sua saúde, que você quer viver mais e melhor, que você quer estar presente para os filhos, para os netos, para as pessoas que você ama. Então não deixa essa informação morrer aqui. Faz alguma coisa com ela ainda hoje. Manda esse vídeo para um amigo que tem pressão alta e nunca fez um PCR ultrassensível. Manda para aquela prima que fala que se sente cansada sem saber por quê. Manda para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Às vezes a informação certa chega pela pessoa certa na hora certa e muda tudo. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, te convido de coração a se inscrever agora. Toda semana eu trago informações como essa, baseadas em ciência e em experiência clínica real, pensadas para quem está acima dos 60 anos e quer viver com saúde, com qualidade, com autonomia. Você merece ter acesso a esse tipo de conteúdo. Você merece uma fonte confiável de informação sobre saúde que fale a sua língua, que te respeite, que não te trate como se você não fosse capaz de entender o que acontece no seu próprio corpo. Eu sou a doutora Ivone Cardoso. Cuida da sua alimentação, cuida do seu coração, cuida de quem você ama e procure sempre o seu médico de confiança para orientações personalizadas. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde.